Bom, pessoal, vamos começar. Dúvidas? As coordenadas que a gente estava usando, x, depois a gente trocou de xh, que era a coordenada relacionada com a base de Harvey. A gente estava usando d de gama mi, que por sua vez, né, é equivalente a d de xi, d de pi, certo? E aí a gente viu que a gente tinha uma outra base que a gente induzia aqui, né, na parte de coordenadas generalizadas, e que induzia uma outra base aqui, d de gama linha mi. Isso está sendo uma troca de carta, né? Que a gente está fazendo. Uma troca de carta. Não é uma troca de carta arbitrária, porque ela é canônica, no sentido de que preserva as componentes da matriz simplética. Mas essas coordenadas são na carta, né? São na carta. Sempre na carta. Sim. Mas eu achei estranho, depois você falou que você introduziu o campo, eu não sei qual é a diferença, mas você introduziu o campo blurred, lá, você colocou que aí de chapéu, dela, gama normal, não nas nossas coordenadas. O que você achou nas nossas coordenadas? Não, é porque tanto faz, exatamente. Isso aí não faz diferença nenhuma, mas eu tô estranho, Isso. a gente fez todo o processo de trocar de coordenadas. Não, a gente vai voltar nisso. A gente vai voltar no uso das duas coordenadas. Tá, mas aí a dúvida é algo que tinha, né? Quando a gente introduziu o blurred field, e agora em tese a gente foi de V chapéu para ômega, o componente de V chapéu. Antes, V chapéu é um vetor. Um campo é um vetor na variedade, é F, mas está em campo. E daí agora, quando eu faço ômega, parece que virou um escalar. Fica meio estranho para mim. O que acontece é o seguinte, as duas coisas são similares, porque quando a gente trata o campo, a gente está tratando o campo U, tá? V, e cujas componentes são os operadores que a gente está quantizando, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, calcular o comutador, a gente vai fazer uma coisa assim, né? E esse cara vai ser IH cortado, ômega, mini, tá certo? Aqui entra uma coisa que a gente vai ter que pensar bastante nessa aula e daqui por diante, que é o seguinte. O que é esse cara aqui? Tá certo? Você pode pensar, não, é a componente do vetor. Tá certo? Como componente do vetor é um objeto que não é geométrico, no sentido de que ele depende de uma escolha arbitrária dessa base aqui implícita, que é del gama. Tá certo? Só que, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que nesta mesma base eu defino uma forma, tá? Que é dada por dx mi. Tá? Mi está fixo aqui. Tá? Mas isso é uma forma geométrica. Eu vou botar o mi aqui entre parênteses só para lembrar que ela é feita assim. Tá certo? É a mesma coisa de eu dizer o seguinte, eu quero definir um vetor geométrico e não uma componente. Tá certo? Então eu escolho um particular sistema de coordenadas e naquele sistema de coordenadas eu digo qual é a componente dele. Depois eu posso pegar aquele vetor e transformar para qualquer outro sistema de coordenadas que ele vai ter componentes arbitrárias. Mas naquele especial que eu usei para defini-lo, ele tem só a coordenada 1, por exemplo, aqui. Entendeu? Então você pode pensar que esse cara aqui é uma componente num sistema de coordenadas. Então isso aqui é tipo covariante, tá? Mas ao mesmo tempo, isso aqui vai ser igual a você fazer isso aqui, ó. L, mi, til, v, objeto geométrico com objeto geométrico. Totalmente invariante. Não depende do sistema de coordenadas isso aqui. Tá certo? O mi é só para lembrar quem é esse L aqui. Tá certo? Que pode ter um significado geométrico específico para ele. Tá? Mi, v. Tá certo? Isso aqui vai ser IH cortado. E aí, olha que interessante. Aqui vai ser o mesmo ômega mi, ni. Mas agora aqui, isso aqui não é a projeção num certo sistema de coordenadas da sua matriz simplética. Eu até deveria colocar aqui uma decoração para diferenciar dessa matriz. Ela tem as mesmas componentes, mas esse cara aqui seria um W. Mini entre parênteses aqui. Para não confundir com simetrização. Mi, ni.
Tá? Então, essa aqui é uma matriz que tem as mesmas componentes dessa matriz aqui, mas essa matriz tem outro significado. Ela é totalmente geométrica, normalmente ela é geométrica. Ela tem a ver justamente com essas formas aqui. Tá certo? Então, você pode pensar que esse cara aqui, na verdade, é sempre uma coisa assim. Ok? Que é a maneira é isso que se você for ler sobre covariância generalizada no livro do Alder, na minha opinião, é um dos livros que tem a melhor discussão sobre isso. Que ele fala o seguinte: uma equação para ser covariante, a covariância generalizada em relatividade geral é a ausência de objetos de equações não covariantes. Aí ele fala assim, então eu tenho assim, V1 igual a 5. Ele fala, você pode, né, se pegar um livro, tipo um livro mais desses de fazer um monte de continha de relatividade geral, ele fala, isso aqui é uma equação não covariante. Mas por que isso é uma equação não covariante? Porque o Alder ele vai chegar e falar o seguinte, beleza, isso aqui, você pode dizer que esse aqui é o vetor V1, esse aqui é o vetor V, né? Dizendo que todas as outras componentes aqui, I diferente de 1 são iguais a 0, tá? Ele vai falar, não, na verdade eu posso fazer essa equação ser covariante. Né? Basta dizer que esse vetor aqui é um vetor num certo sistema de coordenadas, tá? E esse aqui é um vetor também num certo sistema de coordenadas, generaliza para qualquer sistema de coordenadas, isso aqui pode virar U igual a V igual a U. Certo? Uma equação agora vetorial. Que nesse sistema de coordenadas aqui, esse cara aqui ele é do tipo 0, 0, só a iésima né, a componente 1 aqui igual a 5 e o resto todo igual a 0. Tá certo? Então, o que não é covariante se torna covariante. O que então é importante nessa noção de covariância generalizada? É a ausência de objetos geométricos absolutos. Então, quando você vai fazer uma construção de uma teoria geométrica, você vai falar, nessa teoria, para ser dita covariante, ela só pode depender dos objetos geométricos, ou seja, métrica e tudo que deriva dela. Conexão, curvatura, blá, blá, blá. Se você tem um objeto U arbitrário, que ele é fixo, então a sua teoria não é mais geométrica, não é mais covariante. Tá certo? Então, aqui é a mesma brincadeira, tá? Aqui a gente está sempre trabalhando com esses caras aqui, tem um particular significado que está no sistema de coordenadas, mas você pode pensar que esse cara aqui ele pode se tornar geométrico nesse sentido, tá? De você criar aqui esse cara. Né? Só que agora você acabou de introduzir uma base de covetores arbitrária, fixa no seu problema, entendeu? Mas você sempre pode pensar de uma forma ou de outra, e essas duas formas são equivalentes. Ficou mais claro? Porque no fim é sempre o que a gente está fazendo, é porque a gente não vai nesse nível de detalhe quando a gente pensa. Mas quando você fala, né, x, p igual a IH cortado, você vai falar, espera um pouquinho, isso aqui depende do sistema de coordenadas que eu estou usando? Depende, mas em que sentido isso aqui não afeta a quantização? Porque a quantização depende de como eu decidi representar a natureza, ou a quantização é uma coisa que depende só da geometria e não da minha representação da geometria, entendeu? Então é o mesmo questionamento. E aí você pode pensar dessa forma, né, que ela é covariante no sentido que esses caras se transformam de acordo, ou que você pode introduzir uma base de coisas arbitrárias, porque aí, quando você introduz isso aqui, você está dando significado para esses caras. Porque você está falando que, geometricamente, esse cara aqui me dá a direção que, nessa sala, é a direção que vai, sabe, daqui do quadro para o fundo. Entendeu? Enquanto o outro objeto aqui com o μ igual a 2 é do chão para o teto, entendeu? Tem as direções físicas associadas àquilo ali. Nesse caso, você pegou melhor L, assim, que é só um peixinho. Mas se você escolher esse outro L, ainda é bem definido, mas tipo, o resultado ômega aqui dá porque é diferente. E aí você falou na última aula que a gente tem aquela base L que a gente... Isso. Mas por isso que geralmente a gente quer trabalhar com bases canônicas, né? Porque as bases canônicas elas preservam a forma dessa matriz aqui. Beleza.
Tá? Então, só para resumir em poucas palavras. Isso aqui é geométrico geral, porque isso aqui é uma equação tensorial, tá certo? Mas ela adota sentido quando você diz quem é a base. Isso é equivalente a você colocar objetos geométricos no seu espaço que representam fisicamente aquela base, certo? Tudo tranquilo? Dúvidas? Só isso. Então, faltou só um pedacinho na aula passada. A gente tinha visto o operador de criação e aniquilação, o operador de número, né? A gente tinha discutido que aquele operador número R atuando em 0, R igual a 0, define unicamente esse estado quando o problema é unidimensional, mas em geral o problema não é unidimensional. Quer dizer, em geral, a gente vai ver os problemas que não são unidimensionais. Então a gente vai precisar de mais restrições para definir o vácuo. Tá? Então isso vai ser importante da gente lembrar. Bom, além disso, digamos que a gente está na situação que a gente conseguiu definir o vácuo unicamente, tá? Então você sabe que a R dagger aplicado no 0R é de alguma forma proporcional a 1R, né? Vocês lembram disso, né? A gente calculou o comutador, né, desse cara aqui com N. A gente viu que o comutador desse cara com N é tal que esse estado aqui tem que ter alto valor igual a esse mais 1, tá certo? Então, se começa sempre com 0, agora esse cara é 0 mais 1, então esse cara tem que ser estado 1. Mas ele é proporcional só, tá? Para a gente pegar a equação, o coeficiente de proporcionalidade, a gente faz o seguinte. A gente começa com o operador de aniquilação, atuando num estado Rn qualquer, NR qualquer. Tá? Isso aqui a gente vai chamar de Cn, é o coeficiente que a gente tem que determinar. Tá? N menos 1R. Tá certo? Bom, é fácil. Agora a gente pega o transposto conjugado complexo dessa expressão toda, aplica nela mesma e vai encontrar o seguinte. NR, AR dagger, AR, NR, módulo de Cn quadrado, e aqui N menos 1, R, N menos 1, R. Tá certo? Bom, a gente vai agora, para fixar quem são os estados, a gente vai dizer que eles são normalizados. Então isso aqui a gente vai dizer que é igual a 1, tá? E esse cara aqui é o operador número atuando no estado N. Então isso aqui vai me dar N. Só que aí vai me dar o NR com NR. Se ele for também normalizado, você pode simplesmente escrever esse cara aqui, NR, NR, né? Que a gente vai dizer que é igual a 1, né? Que vai dar, então, módulo de Cn quadrado. Ou seja, é aquilo que vocês já cansaram de ver, Cn vai ser exponencial de θ, raiz de n. Tá certo? A gente pode escolher o θ que a gente quiser para cada n, tá certo? E isso muda, de certa forma, o significado dessas representações. Tá? Mas tanto faz, porque a gente pode mudar uma representação para outra fazendo uma transformação trivial nela. É simplesmente uma multiplicação de cada estado por uma fase, tá certo? Então, por causa disso, a gente convenciona usar θ igual a 0, tá certo? Ou seja, a gente bota Cn igual a raiz de n. Tá certo? Uma continha bem similar mostra pra gente que a R dagger aplicado em NR vai ser igual a raiz de n mais 1 N mais 1R. Tá certo? Se vocês tiverem dificuldade de lembrar quem é com N, quem é com N mais 1, porque você veja, aqui é o coeficiente que vem da aplicação da criação, e esse aqui é o coeficiente que vem da aplicação de aniquilação, certo?
Então, um sai raiz de n, que é esse aqui, né? E o outro vai sair raiz de n mais 1, tá certo? Para vocês poderem lembrar disso, pelo menos é o que eu uso, é só você lembrar que esse cara aqui atuando no vácuo não é zero. Então tem que ser n mais 1. Senão, se não fosse, né? Se fosse só raiz de n, seria zero. Então é a maneira que eu uso para lembrar disso aqui, tá certo? Então, você pode inverter essa brincadeira toda e definir NR como sendo A R Dagger elevado à enésima potência dividido por raiz de n fatorial. Tá certo? Basta você aplicar esse cara aqui no zero várias vezes. Tá? Quando você aplicar no zero, vai dar 1. Quando você aplicar no 1, vai dar raiz de 2. Quando você aplicar no 2, vai dar raiz de 3. Tá certo? Então, se você aplicar 3 vezes, vai aparecer 3 vezes 2 vezes 1. Isso aplicado em zero. Tá? Tem uma coisa aqui que a gente tem que prestar atenção. É que a gente está definindo esses estados aqui para n finito, tá? Então aqui é sempre uma potência finita, inteira, finita desse operador aqui. Quando a gente for trabalhar na parte de evolução unitária dos campos, vocês vão ver que começa a aparecer aqui, nesse tipo de potência finita, a não unitariedade das transformações entre diferentes estados. E essa infinitude que aparece aqui, ela é justamente aquilo que distingue a teoria de campos de uma teoria de mecânica quântica. Tá certo? Porque você vai ver que, se você define o vácuo de uma forma, uma certa representação, você vai ter polinômios de ordem finita aqui. Só que se você for tentar transformar para outra base, você vai ver que você necessariamente aparece em polinômios de ordem infinita. Tá? Isso vai fazer com que você não tenha uma transformação unitária entre uma representação, entre um espaço de Fock para o outro. Tá certo? Que vai chegar mais lá para frente. É só para tentar o fato de que um número finito de partículas é importante. Aqui. Ou de excitação aqui no oscilador. Tá? Beleza. Bom, então isso aqui só termina essa nossa lembrança rápida aqui da descrição dos osciladores harmônicos, tá? E agora a gente vai voltar a investigar a estrutura do que a gente está fazendo, tá? Então a gente tinha visto o caso geral dos produtos com ômega, do comutador do ômega, né? Então reescrevendo em termos do produto S, a gente tem o seguinte. Caso geral, a gente tem o seguinte, comutador de S com RV, tá? Esse é aquele produto S que pega o complexo conjugado do primeiro, dividido por 2 IH cortado, assim por diante, tá? O comutador desse cara com um outro vetor U agora vai ser igual a complexo conjugado vai ser igual a S de R e U. Tá certo? Mas você podia se perguntar, bom, eu complexifiquei esse negócio, mas assim, em princípio, eu não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, simplesmente para representar esses objetos aqui. Será que eu não conseguiria encontrar um operador de criação e um outro operador de aniquilação, que não seja necessariamente um conjugado do outro, né? Que tenha um comutador igual a 1? Porque se vocês forem ver o que a gente acabou de fazer, a gente usou o fato de que o comutador desses caras serem iguais a 1, ser igual a 1 para que a gente pudesse, né, que nos permitiu fazer aquela escada, né? Ou seja, a gente tem aqui um operador número. Tá? Pensa um operador número que é definido assim, A, B,
mais BA. Tá certo? De forma que A, B igual a 1. Tá certo? Se você botar quem é o comutador de N, tá? Com A. Né? Vai dar o A, quando você pegar o A daqui, né, sai o B, fica A com A é 0. Quando você pegar o B, vai ficar BA. Esse cara vai ficar aqui menos 1. Menos 2, né? Você pode dividir por 2. Isso. Tá? Então esse cara aqui vai ficar menos A. Certo? E se você pegar N com B, você vai dar mais B. Aí você pode fazer aquela mesma brincadeira. Você pega esse cara aqui, aí você vai falar, ó, quem é o estado A no estado psi qualquer. Vou pegar né, esse operador aqui é hermitiano, dá para ver, para qualquer A e B, que sejam hermitianos também. Então, se esse cara aqui é hermitiano, então você tem aqui os autovalores dele, você pode pegar um estado de Nzinho qualquer, aí você vai aplicar o nosso N pela esquerda aqui, tá certo? Usa as relações de comutação e vai descobrir que esse negócio aqui vai ser N menos 1 vezes A N. Tá certo? Porque você vai usar aquele cara ali, né? Vai aparecer esse menos 1, que é esse cara aqui, e o outro lado da comutação, que é o N aplicando no Nzinho, e dá o Nzinho menos 1. Então você vê que não tem nada de muito especial nos operadores de criação e aniquilação, pelo menos não aparentemente. Eu poderia escolher qualquer outro dois operadores cujo comutador é dado por essa expressão para encontrar, né, para determinar o meu operador número, e então isso aqui. Tá? Se, por acaso, esse operador aqui não for limitado por baixo, aí a gente vai ter um problema, porque a gente pode descer aqui até infinito e vai ter um negócio diferente. Mas se a gente for esperto e conseguir construir um operador desse tipo, positivo definido, em princípio parece que a gente está bem, né? Só que não, né? O que acontece aqui é que se você pega esse produto aqui, ó, lembra, esse cara aqui é o ômega sobre IH cortado. Então tem um IH cortado aqui e um IH cortado aqui. E tem um IH cortado aqui. Então tem 3 Is aparecendo. Então tem que sobrar um I nessa expressão. Né? Então, se você pensar assim, você pode pegar, reescrever essa expressão aqui, né, em termos de R e U reais, tá certo? E você vai obter o quê? Que para R e U reais, isso aqui vai dar S de R V, agora R é real, tá? S de U V vai ser igual a menos S de R e U, tá? Só que esse cara aqui, ó, para um R real e U real, é sempre imaginário puro. Porque ele tem o IH cortado lá embaixo. Tá certo? Então você nunca vai conseguir encontrar esse comutador aqui igual a 1. Ele tem que ser sempre proporcional ao imaginário. Se esses caras forem, né, se esses U e R que eu usei para construir os operadores forem reais. Então eu não consigo construir uma coisa, um cara real. E se eu falar, não, mas eu posso fazer a mesma coisa botando um I aqui? Não pode. Porque se tiver o I aí, o que vai acontecer? Você vai encontrar N menos I. Só que a gente sabe que um operador hermitiano tem que ter autovalores reais. Então você não está conseguindo construir um operador hermitiano aqui. Tá certo? Então existe uma relação bem íntima entre o I que você colocou na quantização, ou seja, a razão pela qual você complexifica para fazer a quantização te impede de construir esses operadores aqui hermitianos. Você precisa dessa complexificação aqui. Pelo menos para construir representações tipo espaço de Fock, como a gente estava falando, como a gente estava vendo antes. Tá certo? Beleza. Então, vamos fazer aqui uma revisão do que a gente fez lá atrás, para a gente poder agora generalizar para N dimensões, tá? Isso aqui está claro?
Não, é essa linha aqui, ó. É essa mesmo. Então, vocês lembram lá atrás, quando a gente definiu os operadores, na verdade a gente definiu uma coisa totalmente clássica, são umas funções que a gente conseguiu, que a gente usou para reescrever uma solução arbitrária, tá certo? Então vamos lá, isso aqui é tudo geométrico agora, tá? V é um vetor arbitrário que é uma solução, tá, das minhas equações de Hamilton. Eu vou escrever esse V como sendo um coeficiente constante, C, vocês vão entender porque ele é constante, vezes uma solução R, mais um outro coeficiente constante D, vezes uma solução S. Tá? Por que esses caras são constantes? Porque a gente sabe que ômega de uma solução S1 com uma solução S2 qualquer é constante. Tá certo? Vou chamar L, só para não confundir com esse S daqui, tá? L1, L2. A gente fez essa continha, a gente mostrou que tem a ver justamente com aquelas quantidades conservadas, que são aqueles invariantes de Poincaré. Tá certo? Então esse aqui é o primeiro invariante de Poincaré, que é aquele que dá as áreas no espaço de fase, tá certo? E as áreas no espaço de fase são conservadas. No caso linearizado, a área do espaço de fase é aquele paralelogramo que você constrói quando você lineariza a teoria. E aquele paralelogramo, quando você evolui no tempo, ele muda, mas a área dentro dele fica igual. Tá certo? Por isso que você consegue fazer essa conservação. Tá certo? Então isso vai lá atrás nos invariantes de Poincaré. Beleza. Por causa disso, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui e aplicar ômega R V, tá certo? Aqui. Isso vai me dar o quê? Cadê que eu queria fazer? Tá. Vai dar R com R dá 0, R com S dá alguma coisa. Então vai dar D, R com S. Tá certo? Então isso aqui é uma solução, esse é uma solução. Isso é uma solução, isso é uma solução. Então isso é constante, logo D é constante. Tá certo? A mesma coisa vale para o outro. Ômega S V vai ser igual a C ômega. Agora o S com R sobrevive e S com S dá 0. Tá certo? Então esse S com R vai dar S com R. Tá bom? Agora a gente vai fazer a seguinte escolha. R é um vetor, que é uma solução. Né? Então você pode pensar no R como sendo R mi del gama mi. Onde esse cara aqui são os coeficientes que satisfazem as equações de Hamilton que a gente viu lá atrás. Certo? A gente pode muito bem falar o seguinte. R em T0 vai ser igual, aí só para lembrar, voltar para o caso unidimensional, tá? Esse cara vai ser dx. Tá? Então lembra, isso aqui foi o problema que a gente resolveu lá no caso dos osciladores. Você pega todos os osciladores na origem, tá? E pega um oscilador com deslocamento D aqui, se a gente quiser botar um D. Mas não vou botar o D não, tá? Isso vai só mudar as dimensões da coisa toda, mas a gente vai botar assim, certo? Então, um oscilador está deslocado de uma unidade, quer que seja a unidade que eu estou usando para representar o sistema de coordenadas, tá bom? E todos os outros estão na origem. A gente sabe que, nesse caso é unidimensional, não tem exatamente isso que eu estou falando, mas na hora que a gente soltar essa excitação de um oscilador, vai passar para os outros devido ao acoplamento, tá bom? Mas, bom, deixa para lá. E a gente vai escolher o nosso S no tempo t0 como sendo ddp. Tá certo? Agora é fácil. Quem é ômega de... Esse cara aqui é preservado. Então eu posso calcular em t igual a 0 e o valor dele em t igual a 0 vai ser igual ao valor dele em todos os outros tempos, já que ele é constante. Tá certo? Quanto que isso aqui dá em t igual a 0?
a forma simplética atuando em ddx e ddp. Lembrando, né, que a forma simplética é igual, nesse caso unidimensional, dp dx, devido àquela troca de sinal que a gente discutiu nas outras aulas. R e S dimensões são na base ou são outras soluções? São duas outras soluções. Que precisam ser linearmente independentes. Tá certo? Mas você vê que a independência linear de duas soluções, ela fica muito mais simples de ser interpretada aqui, porque basta que sejam dois vetores linearmente independentes quando medidos por essa forma não degenerada. Tá certo? Então, a gente pode medir a independência linear só nas condições iniciais e, como esse negócio é conservado, garantir que ele continua sendo linearmente independente sempre. Tá certo? Beleza. Então, se eu faço isso aqui, esse cara é igual a quanto? R é ddx e S é ddp, pelo menos inicialmente. Então, esse aqui vai dar menos 1. E esse cara aqui, né, esse cara é uma duas forma, então é antissimétrica. Quando eu trocar, esse cara vai dar 1. Tá bom? Bom. Então agora eu posso me valer disso e fazer o seguinte. V vai ser igual a ômega S V, que é uma constante, é só uma maneira diferente de escrever o meu C, vezes R, menos, por causa desse menos aqui, tá? Que vai me dar meu D, ômega, cadê você? R V vezes S. Tá bom? Isso a gente já tinha feito antes, mas eu estou refazendo porque a gente vai fazer a mesma coisa agora por caso multidimensional, tá? E a gente precisa identificar algumas coisas. Bom, qual o truque que a gente faz aqui? A gente vai falar o seguinte. Eu quero condensar a informação de R e S em uma dimensão só. Complexa. Tá? Veja que no caso em que você tem uma dimensão espacial só, você acaba duplicando quando você vai para problemas de segunda ordem, né? Então você precisa sempre do dobro de soluções que você tem de coordenadas generalizadas. O que coincide com a dimensão do espaço de fase. Tá certo? Então isso aqui é desse jeito. A gente pode fazer o seguinte truque. Eu vou escrever esse negócio como sendo ômega dividido por 2i, tá? E eu vou botar agora assim, S menos IR com V, que multiplica S mais IR. Certo? Mais o complexo conjugado dessa expressão aqui. Tá certo? Ó, S com S dá zero, porque esse cara é antissimétrico. R com R dá zero também, porque esse negócio é antissimétrico. Mas S com IR vai dar quanto? 1. Tá certo? Então, S com IR dá 1, e esse I aqui corta com esse I aqui. Aqui eu vou ter R com S, que dá menos 1, e eu tenho menos I aqui. Então fica I, corta com I de novo. Tá certo? Ou seja, a parte real, a parte imaginária, eu não preciso me preocupar. Espera um pouquinho. Isso. A parte real já é zero, né? Mas o S menos R para o V com ômega. Não, desculpa. A parte antissimétrica... Não tem parte antissimétrica que eu estava falando, está errado. S com S sobrevive aqui. Tá? Porque o S está do lado de fora do ômega. Aqui é S com V. Tá? E o S está aqui fora. Tá certo? Por isso que eu boto complexo conjugado. Porque o que eu quero vai me dar na parte real aqui. Por isso que eu dividi por 2i. Tá certo? Porque o que eu quero é S com IR. Corta com I aqui, fica real. O outro é R I menos IR com S, tá certo? Também a parte real, porque corta com esse I aqui. Certo? Quando eu somo o complexo conjugado, eu estou tirando a parte imaginária, que vai ser esse cara vezes esse dividido por I, tá certo? E esse cara vezes esse também é real, porque tem o I com I, dividido por I de novo. Tá certo?
Mas eu vou fazer o seguinte, ó. É o mesmo objeto que está aparecendo aqui e aqui, só que um complexo conjugado do outro. Tá certo? Então, eu vou pegar esse 2, vou dividir em duas parcelas e botar aqui raiz de 2 e aqui raiz de 2. Mas olha o que eu acabei de encontrar. Eu tenho meu ômega sobre I, tá? Aplicado nesses caras, mais complexo conjugado. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir por H cortado e multiplicar por H cortado. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar como? Deixa eu só checar. Isso. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. V vai ser igual a H cortado, que multiplica S de... Eu vou chamar isso aqui tudo de um meu vetor R. Tá certo? S de R, mas ele é complexo conjugado. Então, no S já está aparecendo corretamente. V vezes o meu R menos... Por que menos? Porque o complexo conjugado disso tudo vai fazer o quê? Aqui que aparece R vai aparecer R estrela. Né? Esse cara aqui que era R vai aparecer... Esse cara que era R estrela vira R. Esse cara que era R vira R estrela. E esse I aqui também tem que ser complexo conjugado. Então, isso tem sinal de menos aqui. Tá certo? Então, vai ficar menos S de R complexo conjugado V R complexo conjugado. Tá certo? Se eu quiser tirar esse complexo conjugado daqui e botar fora, eu boto mais e eu boto complexo conjugado aqui. Tá certo? Mas vai cortar dentro da definição de S? Sim. É isso que eu estava checando ali. Só para não me confundir. Porque lembra que a gente quer fazer o... Mas por enquanto é tudo clássico, né? A gente botou esse H cortado, a gente não precisava ter colocado, tá? Só não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Só quando a gente quantiza que esse H cortado vai ser importante. Tá? Ok. Então isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser uma função complexa, que eu posso chamar de A, que é uma constante, tá bom? Vezes R mais A complexo conjugado, R complexo conjugado. Tá? Mas você vê então que eu estou dobrando os momentos e as posições dentro de um vetor aqui, ó. Pensa nas condições iniciais. Isso aqui diz para mim que esse cara aqui, ó, o S, cadê? Aqui. Esse cara é DDP menos IDDX. Tá? Então esse negócio aqui é um negócio meio esquisito, tá? A gente está meio que pegando o espaço de fase e complexificando e botando junto o X e o P. Tá bom? Agora, aqui é um vetor de base qualquer. Qualquer outro vetor de base canônica que eu usar vai dar o mesmo resultado. Vão dar condições iniciais diferentes para minhas soluções, tá certo? Vão dar soluções diferentes, tá? Mas vão ser tão bons quanto. Eu posso pegar minha solução V e expandir em R e R estrela, cujas componentes são dadas por R e S, mas eu poderia ter qualquer outro par de soluções, contanto que satisfaça esse cara igual a 1 e esse cara naturalmente vai ser menos 1, o que implica que R e S formam uma base canônica. Então, qualquer base canônica é tão boa quanto para me definir esse par de funções aqui conservadas. Tá? Que a gente acabou de ver que vai ser os operadores de criação e aniquilação. Tá bom? Mas agora que a gente fez isso aqui e refez essa conta agora, a gente vai refazer isso aqui para o caso de muitas dimensões. E a gente vai ver que fica mais explícito que isso aqui é uma coisa um pouco menos trivial do que parece.
Nossa, eu trouxe. Ah, eu trouxe. Eu achei que tinha trazido a folha errada. Quer dizer, eu trouxe, mas trouxe a certa também. Então, bom, vamos pensar no seguinte. Eu posso pegar... Lembra que a gente tinha a nossa base E, I, né? Que era aquela base que a gente viu que podia ser escrita assim. Tá certo? E aí, seguindo a notação que a gente fez para H, eu vou definir que E, I em cima vai ser nada mais do que D, D, P, I aqui. Tá certo? Então, é na mesma ideia daquela definição do AH com Azinho embaixo e do H com Azinho em cima, tá? A gente vai simplesmente pegar a base que é canonicamente conjugada, que é a base aqui dos covetores que dá o delta de Kronecker com os vetores, tá certo? Igual a gente fez com H. Lembra que a gente usou isso no H? Para definir o H, a gente falou que o negócio tinha que ser menos I, menos delta IJ. É a mesma coisa aqui, tá certo? Que a gente tinha usado de partida. E a gente pode dizer que a gente tem soluções R, a gente vai usar a mesma notação. RI, que em T0 vão ser dadas por del xi. E tem soluções que eu vou chamar RI em cima, tá? Que em T0 vão ser dadas por D, P, I. Quem são essas soluções? Essas soluções são assim. Todos os osciladores aqui na origem, exceto um que foi deslocado para cá. A gente calculou essa solução. Quando a gente solta, esse oscilador ele desce e evolui para os outros daqui. Depois o negócio volta, porque esse negócio aqui é compacto, tá? E os osciladores ficam oscilando para sempre, tá bom? Essas soluções são soluções que eu começo com todos os osciladores na origem, só que um deles com uma velocidade diferente de zero. Tá certo? E isso aqui, ou seja, uma solução arbitrária desse problema, vai sempre ser uma combinação linear dessas soluções aqui. Certo? Bom. Ou seja, a gente pode fazer o seguinte. Cadê você? Aqui. A gente vai escrever V como sendo V mi de T, que agora é uma solução, tá certo? Desculpa. Deixa eu mudar a letra aqui. Eu tinha feito isso aqui por uma razão. Tá? C, Mi, e aqui o meu R, Mi. Tá certo? O R, Mi, ele vai ser dado para esses caras aqui, tá? R1, R0, R1, Rn, menos 1, R0, R1, Rn menos 1. Agora, cuidado, tá? Isso aqui foi até bom porque o Eduardo no começo da aula perguntou sobre isso. Esses caras não são componentes de um vetor. Tá? Isso aqui me diz que o Mi seleciona qual é a solução. É a miésima solução, que por acaso é a solução que em T0 só tem esse cara aqui diferente de zero. Tá certo? Então eu não consegui concluir se era bom distinguir esse índice aqui. É melhor, né? Só para a gente não confundir com o Mi, por mais que seja o mesmo intervalo de né, os mesmos números, para a gente não confundir com o Mi, que é componente. Tá certo? Então, vou botar aqui assim. Tá certo? Beleza. A gente tem esse negócio aqui.
E a gente tem as soluções. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever esse negócio assim. A gente vai pegar esse cara aqui e aplicar o nosso ômega, tá? Com R ni, tá certo? Com o nosso V. E esse cara vai dar C mi ômega de R ni R mi. Tá certo? Mas olha o que acontece. Esses caras aqui são conservados. A gente viu, né, que a derivada temporal desse cara aqui para qualquer dimensionalidade é igual a zero. Tá certo? O primeiro invariante põe em carré. Então, se a gente olha como é que ele é inicialmente, a gente tem que esse cara aqui, ó, vai ter as mesmas componentes da matriz ni mi. Tá certo? Tá? Então, esse cara aqui está aparecendo no espaço das soluções. Tá? E não nas componentes do espaço de fase. Tá certo? Mas aqui o espaço das soluções... Desculpa. Por que você não colocou mais um DMI e mais mi em cima? Porque não é isso que a gente estava fazendo antes. Você vai ver agora. O que a gente ia fazendo antes é o seguinte, a gente tinha um par de soluções. Por que eu tinha um par de soluções? Porque eu estava no problema unidimensional, que só tinha um P e um X. Se eu tivesse botado uma soma lá no começo, eu não precisaria ter separado em D e C. Entendeu? Então a gente vai fazer essa separação agora, tá bom? Então a gente vê que esse negócio aqui vai dar essa matriz, só que a gente conhece numericamente a inversa dessa matriz. Tá certo? Que a gente pode aplicar aqui. Que vai ser ômega, alfa, ni, que é a matriz que tem novamente os mesmos componentes da matriz ômega, do mesmo formato, tá? Aplicado, agora sim, na matriz simplética, atuando em R, ni e V, isso aqui vai me dar C, alfa. Então eu consigo calcular os coeficientes constantes. Basta eu pegar aquela expressão da esquerda. Tá bom? Bom, deixa eu ver. Ou seja, o meu V ele pode ser reescrito assim. Ômega de ômega mi ni R ni e V com o cara que eu tinha aqui fora, que é o meu R mi. Tá certo? Só botar um R menos ridículo que esse aqui. Pronto. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar esse negócio aqui, tá? Entre os R's que estão associados com as condições iniciais de ddx e os R's que estão associados às condições iniciais de ddp, que eu apaguei que estava bem aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. V vai ser igual a ômega, e aqui eu vou botar assim, R, I, eu vou botar RJ, tá? Com V. Então, esse cara aqui a gente lembra, né? Esse cara aqui é aquele que é zero identidade menos identidade zero, tá? Se vocês não lembrarem, só vocês olharem lá atrás, vocês vão ver que é isso. Então, quando esse cara aqui for o X e esse aqui for o P, eu vou ter um número positivo. Esse aqui vai dar 1, tá? Vai dar delta, desculpa. Então, isso vai ficar assim. Isso. Tá? E aí, nesse caso, a gente está definindo quando é... Peraí, isso. Né? Quando esse cara é X e esse cara é P, o P a gente define com um latino em cima. Tá bom? E esse cara aqui vai ser X, então ele continua com latino embaixo. Tá bom? R, J. Tá certo? O outro caso vai ser, só vai sobreviver quando aqui for
x, né, a parte das coordenadas generalizadas, e aqui for de momento. Tá certo? Mas aí vai ter o menos 1. Então vai ter um menos aqui. Menos ômega de RJ VRJ. Tá certo? Deixa eu escrever aqui. Então a gente pode seguir aquele mesmo truque, tá? A gente pode fazer o seguinte. A gente vai pegar V, vai ser igual a ômega sobre 2i. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser RJ menos IRJ, tá? Aí a minha convenção de soma de Einstein vai ficar meio esquisita, tá? Mas não vai dar errado. Mas é só esquisito. V, tá bom? E aqui vai ficar assim. RJ mais IRJ aqui. Tá bom? É a mesma coisa que a gente tinha antes. Mais o complexo conjugado dessa brincadeira toda. Tá certo? Então, eu pego esse 2 e novamente boto aqui. Raiz de 2, tá ok? E esse aqui, raiz de 2 aqui, tá ok? E defino aqui o meu V como sendo S, H cortado, vou botar V sobre H cortado. V sobre H cortado vai ser S. E aqui eu vou chamar esse negócio de RJ, deixa eu ver como é que eu usei. Isso, RJ com V, né, que é o complexo conjugado do R, e aqui RJ aqui também, tá certo? Aqui os índices repetidos somam, só que aqui eu ainda não encontrei uma boa convenção de posição de índice, tá? E eu vou ter aqui menos, ou melhor, mais S, RJ estrela, V, R, J estrela. Tá certo? Mas olha que interessante. Mas quando você coloca o mais o complexo conjugado no S, tudo, e não só no M? Você tem toda a razão. É justamente por isso que eu não botei isso, tá certinho. Mas olha que legal. Agora a gente tem esses caras aqui, ó. Tá certo? E esse cara aqui. Se nós calcularmos quem é S de RI com RJ, o que a gente obtém? Esse negócio vai ser ômega sobre IH cortado, e aí a gente vai ter lá RI menos I, por isso que eu não botei I, vou botar J e K. RJ menos IRJ, deixa eu... acho que cabe, né? R, K, mais I, não cabe. Isso aqui é ômega sobre IH cortado, que atua em RJ menos IRJ, vírgula, RJ
mais I, RK. Tá certo? E tem aqui 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Certo? Então isso aqui tudo vai ser igual a 1 sobre 2IH cortado. E ó, esse com esse, a gente sabe que vai dar sempre 0. Porque esse cara, né? Esse cara aqui só tem DDP. Tá? E esse aqui também é só DDP. E a gente sabe que DDP simplético, DDP é sempre 0. Tá certo? Esse com esse também é sempre 0. Porque é a mesma coisa, DDX só com DDX. Isso. Tá certo? Então vou sobrar só os termos cruzados. O primeiro termo cruzado é esse com esse. Tá? Então a gente vai ter aqui ômega de RJ, RK, mais, ou melhor, tem esse I aqui, tá? E esse com esse cara aqui, ó, vai dar, eu posso inverter a posição, vai ficar assim, ômega de RK, RJ. Tá certo? Mas isso aqui a gente sabe que é, pelo menos nas condições iniciais, é DDP. E esse cara aqui a gente sabe que é DDX. E a gente sabe que esse ômega é DP externo DX. Tá certo? Então esse cara aqui vai ser igual a 1. Desculpa, vai ser igual a delta de Crônica. Tá? Quando for IJ igual a K, esse negócio sobrevive, e quando for... Então, isso, né? Os índices ficam ruins, tá? Porque eu não acertei uma convenção boa aqui, e agora estou somando uma coisa que tem índice em cima com uma coisa que tem índice embaixo, tá certo? Então esse negócio aqui eu posso escrever assim. Vai ser 2 vezes a mesma delta de Kronecker, tá? Então corta com esse 2, o I vai aparecer aqui também, porque é esse I que multiplica esse cara com esse cara aqui, o sinal trocou porque eu inverti a posição, tá certo? Então o I corta, esse negócio vai ficar assim. Delta de J K sobre H cortado. Tá certo? Então, novamente, o H cortado é só porque eu não quis definir um outro produto além do S, tá? Mas, e porque classicamente não tinha nenhuma razão para ele aparecer, por isso que ele sobra aqui, tá certo? Mas você vê que esses caras aqui, eles vão formar uma base, tá? Que é positiva definida. Se eu considerar coeficientes só dessa base aqui, ó, veja, essa base é metade da dimensão do que eu tinha. Tá certo? Mas é metade da dimensão complexa. Então ela tem a mesma dimensão da base del gama mi. É a mesma dimensão dessa base aqui. Tá certo? Mas agora comprimida em uma base com metade dos vetores, só complexos. E qual a vantagem dessa base aqui? Tá? Vamos ignorar o H cortado por um instante. Só para a gente não ficar carregando ele. Então eu tenho esses caras aqui, tá? Eu vou pegar um vetor W qualquer, como uma combinação linear daqueles caras lá. Então, W vai ser WI, que pode ser complexo, tá? Vezes o meu RI. Quanto que é a W e U? Eu não estava usando I, mas não precisa agora me preocupar com isso, tá? Quanto que é o produto desses dois caras aqui? S de W com U. É fácil, né? Isso aqui vai ser esse produto aqui. Então eu posso botar aqui só explicitamente, esse negócio vai ficar assim. W, J, R, J,
U, K, R, K. Tá certo? E isso aqui são coeficientes, saem, sobra delta, então vai ficar assim. W, J, estrela, tá? E aqui U, K, estrela, sem estrela. Delta, JK. É uma métrica positiva definida. Tá? É um produto interno num espaço vetorial que transforma esse espaço vetorial no espaço de Hilbert. E é o produto interno que a gente queria. Tá certo? Mas você vê que se a gente fosse no espaço real de partida, esse cara aqui não é um... Né? Se a gente fosse para o espaço real, a gente lá só tem o produto ômega, que é antissimétrico, que qualquer vetor com ele mesmo dá zero, porque ele é antissimétrico. A gente introduziu uma complexificação no sistema, que eu falei para vocês, é equivalente a introduzir uma estrutura quase complexa. Tá? E a introdução dessa estrutura quase complexa, que na nossa conta aqui foi naquele passo em que eu somei um vetor mais i vezes o outro, tá? Que me levou a esse produto S, que é um produto interno no espaço de Hilbert. Tá certo? E esses caras aqui, incidentemente, vão me dar, já que esse produto é dado assim, por essa delta aqui, ó, quando eu quantizar o meu sistema, esses R's aqui vão me dar agora os operadores de criação, que eu vou chamar de A, I, aqui, que vai ser igual ao ômega, o S, de R agora I, com o meu V quantizado. Então eu não vou ter um operador de criação e aniquilação. É óbvio, né? Eu vou ter N operadores de criação e aniquilação. Onde N não é a dimensão do espaço de fase, mas é a dimensão do espaço de configuração. Tá certo? E agora a gente vai poder construir a representação desse espaço mais complicado. Esse cara aqui, com esse R aqui, ele vai me dar os operadores de criação e aniquilação que vocês estão acostumados. No sentido de que cada um associado a um oscilador. Tá certo? Quando nós fizermos a mesma conta com a base, em vez de as condições iniciais serem tomadas no E, tomadas no H, a gente vai obter, então, na base de Hartley. Vai ser os operadores de criação e aniquilação na base de Hartley. Tá certo? E a gente pode fazer em qualquer base. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Dúvidas? Tá. E, bom, a aula de hoje vai ser um pouco mais curta, porque... mas não vai ser tão mais curta, não. Porque eu ainda preciso dar uma explicação um pouco mais profunda para vocês da parte da introdução da estrutura quase complexa e da sua relação com a determinação do produto interno. Tá certo? É difícil ter uma pergunta boa sobre esse assunto, mas vamos lá. Qual que é a definição formal do que é o espaço de configuração e o que é o espaço de fase? O espaço de configuração é o espaço das posições. O espaço de fase é o fibrado cotangente desse espaço. Então, nesse caso é isso, mas é sempre essa Sempre. definição? Sempre o espaço das posições e o outro espaço tangente relacionado a esse espaço? Isso. O problema é que muitas vezes na física o espaço das posições são posições ou o espaço das configurações do campo, φ, por exemplo. Então, por exemplo, digamos que o meu campo φ me dá a temperatura no espaço. E por alguma razão eu tenho uma dinâmica newtoniana para esse negócio. Então, o espaço de configuração é o espaço da temperatura como função de x, e dos momentos é esse campo de momento da temperatura como função de x, entendeu? Mas é assim. Num certo sentido, você está sempre trabalhando com sistemas de equações diferenciais de segunda ordem, e por causa disso, você define totalmente o estado do sistema com posição, que quer que seja posição, e velocidade. Né? Aí tem aquela questão de que isso não necessariamente te dá a imposição de que o sistema é de segunda ordem, porque se a hessiana não for inversível no seu sistema lagrangiano, você não tem um sistema de segunda ordem. Mas como você quer
restringir o seu estudo ao estudo de sistemas de segunda ordem, você impõe que ele e aí isso necessariamente mostra que, né, foi aquela conta que a gente fez lá no começo do curso, que o mais natural é você ir para o espaço cotangente, onde essa informação está introduzida no sistema, que é o espaço de fase. Tá certo? Mas é isso, pessoal.